Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ao momento que você estiver assistindo. Esse é o nosso seminário de Fisiologia e o grupo é composto pelos alunos Ana Laura Luizão Miranda, Ana Rebeca Silva Carvalho, Kailan da Silva Porto, Ian Lucas Silva Aprígio, Jordana Elias Rebelo, Thalita Menezes dos Santos e Windy Ponzio. E nós somos os estudantes de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. O tema do nosso seminário são as questões fisiológicas dos animais selvagens da Amazônia. Para começar, a gente vai falar o que são animais selvagens. Animal selvagem é todo animal que não é domesticado, vivendo em ambientes naturais, tais como as florestas, savanas, lagos, oceanos, entre outros. Os animais silvestres, eles podem ser nativos ou exóticos. Dizer, então, que uma espécie ela é nativa é quando ela é natural de um determinado ecossistema ou região, com esse seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites da sua distribuição natural. Mas a gente percebe que esse conceito ele acaba sendo um pouquinho relativo, pois nós podemos ter uma espécie nativa de um bioma específico e mesmo dentro do país não estar em outras regiões. Por exemplo, no Brasil nós temos 6 diferentes tipos de biomas: a da Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Como, por exemplo, nós temos o sauim de coleira. Ele é um primata nativo da Amazônia, ou seja, ele não tem a sua ocorrência em outros tipos de bioma. Então, o que isso pode acontecer? Aí nós vamos migrar para animais exóticos. Os animais selvagens exóticos são aqueles cujo ciclo de vida ocorre em um território distinto daquele tomado por referência, aquele que ele realmente veio, né? Por exemplo, a zebra, que é considerado um animal exótico aqui no Brasil, pois ela não ocorre no nosso território nacional. Ela é nativa da África Central e da África do Sul. Então, o que pode acontecer se tem uma proliferação desses animais exóticos? Pode trazer danos ao equilíbrio do ecossistema. E assim pode competir com outros animais nativos por recursos, território e a comida. Quando essa espécie invasora ela apresenta uma forte dominância sobre as nativas e se prolifera de uma forma desenfreada, ocorre a perda da biodiversidade e, em alguns casos, chega até a extinção de espécies daquele ecossistema ou região. Falando um pouco sobre a floresta amazônica, a Amazônia ela contém uma das maiores diversidades de fauna do mundo. Só nessa região é possível encontrar 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes, sendo a maior em quantidade de espécies de peixes do que qualquer outro sistema fluvial do planeta, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis e mais de 300 espécies de mamíferos. E, além disso, a Amazônia é uma das regiões com a maior diversidade de primatas do mundo. E, como ainda a Amazônia é uma área pouco explorada, devido ao seu difícil acesso terrestre, estima-se que muitas espécies de animais e plantas ainda não foram descobertas. Então, ao longo dos anos, se a gente fizer uma exploração baseada na preservação, com reflorestamento, não fazendo desmatamento, danificando toda a mata, a gente pode ainda descobrir muitas plantas que podem ser para uso medicinal, tanto humano quanto animal, nas questões dos fitoterápicos, dos cosméticos e também dos animais, cada vez mais para a biologia e para a medicina veterinária. A floresta amazônica atua como uma enorme armazenadora de carbono, diminuindo a temperatura terrestre, pois com o processo de fotossíntese realizado pelas árvores, consiste então na captura de gás carbônico e no lançamento de gás oxigênio para a atmosfera. As árvores ali da região amazônica, por terem um ciclo de vida muito longo, acabam realizando várias fotossíntese ao longo de sua vida e com isso capturam grande quantidade de gás carbônico. Esse gás é o principal responsável pelo aumento da temperatura global, visto que quando há um aumento, quando há uma concentração muito grande dele na atmosfera, ele é capaz de absorver muita radiação solar e também calor, o que ocasionaria um aumento da temperatura terrestre. Então,
A floresta amazônica ela atua não só na regulação da temperatura local, como também da regulação da temperatura do mundo inteiro. Então, aí ao lado a gente pode perceber duas imagens retratando os dois principais problemas da região amazônica. Na primeira foto a gente tem o desmatamento e as queimadas, e na segunda foto o tráfico de animais. Mas então, quais os males que esses problemas poderiam causar aos animais da região, os animais silvestres, Então, com a retirada da floresta através dos desmatamentos e queimadas, consequentemente os animais ficariam desprotegidos e a temperatura da região aumentaria. Dessa forma, a radiação solar iria incidir diretamente nos animais, causando superaquecimento, que por consequência ocasionaria um descontrole nos mecanismos de regulação da temperatura e dessa forma dificilmente esses animais conseguiriam realizar a sua termorregulação corretamente, afetando também todo o metabolismo fisiológico. As aves, elas realizam de maneira natural a dispersão de sementes, gerando o crescimento de novas árvores, realizando assim a manutenção do ecossistema da região. Dessa forma, com o tráfico de animais, principalmente de aves na região, acaba acarretando um desequilíbrio no ecossistema, Ou seja, não haveria mais a dispersão de semente feita pelas aves. A degradação do habitat, pois com o desmatamento e queimadas, além do tráfico de animais também, o habitat natural dos animais silvestres estaria comprometido. A modificação climática, pois como já foi dito, a floresta amazônica atua capturando grandes quantidades de gás carbônico da atmosfera, que se não fossem retirados de lá, causaria um aumento da temperatura e, consequentemente, uma modificação climática, não só na região, mas também no mundo todo. A erosão é um processo natural, porém, quando ocorre de maneira intensa, se caracteriza como sendo desgaste natural. As árvores da floresta amazônica elas vão atuar formando uma cobertura vegetal que vai proteger o solo da região, das fortes chuvas que acontecem ali na região amazônica, pois as raízes das florestas fixam o solo da região, evitando o deslizamento e a degradação do habitat. Além disso, com o processo de desmatamento, é provável o assoreamento, que consiste no escoamento do solo para os leitos dos rios, causando a seca de vários cursos d'água e a perda da biodiversidade não só aquática, mas também terrestre. O sombreamento proporcionado pela floresta amazônica desempenha importante função de fornecer um conforto térmico à fauna da região. Então, as grandes florestas da região amazônica, elas acabam regulando a temperatura ali da região e, além disso, ela impede que os raios solares incidam diretamente nesses animais, contribuindo com o conforto térmico para os animais silvestres. Só que, infelizmente, como já foi dito anteriormente, a região amazônica tem bastante problemas relacionados ao desmatamento e as queimadas, que acabam retirando essa floresta amazônica, e a temperatura da região passa a ser tão extrema que fica difícil do organismo recompensá-la. E aí que entra o estresse térmico, que consiste no conjunto de reações do organismo devido a condições ambientais, como alta temperatura, alta umidade ou excesso de radiação solar, gerando uma queda bruta das funções fisiológicas e enzimáticas como medida para regular a temperatura. Porém, às vezes o organismo acaba recorrendo a outros mecanismos para regular a temperatura, que demandam bastante do organismo, como, por exemplo, a sudorese intensa e o aumento no fluxo sanguíneo. Só que esses mecanismos podem trazer outros problemas para o animal, como, por exemplo, a sudorese pode aumentar tanto que causaria uma desidratação dos animais. Além disso, o aumento no fluxo sanguíneo consequentemente, aumentaria também a pressão sanguínea, fazendo com que o corpo ganhe mais calor do que perca. E dessa forma ocorre um descontrole nos mecanismos de regulação da temperatura interna.
Dessa forma, esse desequilíbrio, esse estresse térmico, os animais poderiam vir a apresentar cãibras, dor de cabeça, náuseas, pele seca, confusão mental, sede intensa e até mesmo convulsões, alterando significativamente a saúde desses animais silvestres. Então, como que a medicina veterinária atua na saúde desses animais silvestres? Então, ela vai atuar na conservação da fauna. Então, nesse caso, o veterinário ele vai acompanhar de perto esses animais silvestres em zoológicos, aquários, criadouros e centros de reabilitação. Vale ressaltar que a importância do acompanhamento de espécies, principalmente de espécies em extinção, que precisam aí de uma atenção especial. Desenvolvendo e participando de projetos na natureza, onde o fator doença ou a contenção farmacológica se fazem necessários. E tem como exemplo, então, a translocação de fauna. Então, nesse caso, quando há alguma doença em determinada região, o veterinário ele vai atuar desenvolvendo um projeto que faça, então, com que ocorra uma mudança da fauna daquela região para outra região, para que assim evite a disseminação de alguma doença e acaba auxiliando e acaba melhorando ali, causando um equilíbrio no ecossistema. Impedir que enfermidades de natureza infecciosa ou infecto-contagiosa possam veicular entre os animais, protegendo a vida individual e coletiva. Então, o veterinário atua ali evitando a disseminação de determinadas doenças e se ele está auxiliando, tratando um determinado animal silvestre, ele vai estar, consequentemente, auxiliando para que as doenças não se propaguem e para que aquela região toda seja beneficiada, para que toda a fauna daquela região seja beneficiada também. Pode participar de comitês e planos de manejo de espécies potencialmente ameaçadas, atuando na proliferação dos animais, utilizando biotécnicas de reprodução, como inseminação artificial, fecundação in vitro, etc. Então, volta-se novamente a atenção que os animais ameaçados de extinção necessitam. Nesse caso, o veterinário vai atuar proliferando essas espécies que estão ameaçadas de extinção e causando um equilíbrio no ecossistema, Então, aqui ao lado, a gente pode perceber 3 organizações responsáveis pela conservação da fauna amazonense e também no equilíbrio do ecossistema amazonense. Então, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, a Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens e também o Grupo de Estudos de Animais Selvagens do Amazonas. Bom, eu vou falar agora sobre a termorregulação. Qual é o conceito de termorregulação? A termorregulação é a capacidade de manter a temperatura corporal dentro dos limites fisiológicos da espécie. A temperatura é um fator crítico para o bom funcionamento das células, tudo bem? Além da sua suma importância para a homeostase do organismo, ou seja, para manter o equilíbrio do corpo. Vale ressaltar que os seres vivos eles só vão poder existir até uma estreita faixa de temperatura, a fim de não ocorrer o estresse térmico, tudo bem? Dessa forma, a gente vai poder classificar a temperatura corporal de acordo com o seu aumento ou a sua diminuição. Então, ela pode ser classificada como hipotermia e hipertermia. A hipotermia é a temperatura corporal baixa, enquanto a hipertermia é a temperatura corporal alta. Tá bom? Quando as taxas metabólicas elas estão muito altas, como por exemplo em hipertermia, há a possibilidade de ocorrer um superaquecimento e a produção de efeitos sobre a função enzimática. Logo, pode acontecer a desnaturação das proteínas, o que acarreta na perda de sua função biológica. A taxa metabólica é a energia total metabolizada por um animal em um certo período de tempo. Então, a taxa metabólica de um animal, ela vai estar relacionada com a sua temperatura corpórea, como eu acabei de dizer, e ao longo do tempo, várias estratégias foram desenvolvidas para melhorar esse gasto de energia metabólica entre os diferentes estilos de vida dos animais, tá bom? A taxa metabólica,
ela vai estar relacionada com a energia contida nos diferentes alimentos consumidos, com a quantidade de água metabólica produzida, com a quantidade de calor produzido e etc. Dessa maneira, a gente pode citar algumas taxas metabólicas, como a taxa metabólica padrão, que significa o nível metabólico de um organismo em estado de repouso, sem digerir alimentos ou estar em estresse térmico, né? E a taxa metabólica ativa, que são os níveis metabólicos exigidos para atividades específicas que exigem esforço máximo. Dito isso, os animais são classificados de acordo com a variabilidade da temperatura corpórea. Então, eles podem ser classificados em poliquitotérmicos ou ectotérmicos, homeotérmicos, também chamados de endotérmicos, e os hibernadores. Primeiro, nesse slide, nós vamos falar de ectotérmicos, tá bom? Os ectotérmicos são aqueles animais que utilizam fontes externas de calor para poder regular sua temperatura corporal. Mas o que isso significa? Significa que esses animais utilizam as fontes de calor do ambiente para obter o calor necessário para manter as suas funções metabólicas, tá? E por isso que eles são chamados popularmente de animais de sangue frio. Além disso, todos os animais que são classificados como ectotérmicos vão controlar a variação de temperatura por métodos comportamentais. A gente pode citar aqui como exemplo os peixes, os anfíbios, os répteis como jacarés, tartarugas, lagartos e cobras. Bom, uma vantagem aqui da região amazônica é porque, como o clima é equatorial, vai ter, óbvio, que uma grande irradiação de calor e os animais vão receber essa luz solar em abundância. Bom, claro que tem também vantagens, tem as desvantagens dos animais ectotérmicos que nós vamos citar agora. As vantagens, em geral, está relacionado com a demanda de alimento, logo é econômico, certo? Quando você se pensa em gasto de energia. E a desvantagem é a dependência dessa temperatura externa. Eles vão necessitar ser aquecidos por uma fonte externa para assim melhorar a sua ação enzimática. Os animais endotérmicos já são aqueles que a temperatura corporal ela não vai variar com a temperatura ambiente, como a gente poderia observar com os ectotérmicos, tá bom? Então, os animais endotérmicos, eles dependem da produção metabólica de calor do seu corpo, obviamente, para manter essa temperatura corpórea. Como também, quando necessário, eles vão poder utilizar mecanismos para a conservação de calor, para a geração de calor, que é a termogênese, ou para a perda de calor, que é a termólise. Um exemplo desses animais endodérmicos são as aves e os mamíferos. As aves e os mamíferos, eles vão produzir uma grande quantidade de calor devido a uma intensa alimentação. Então, a taxa metabólica, mais ou menos, dos endotérmicos é 7 a 10 vezes maior que a dos ectotérmicos. E assim como os ectotérmicos, eles vão ter vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? As vantagens é que nesse processo a temperatura corpórea ela é mantida constante, o que vai favorecer a atividade enzimática. E isso permitiu, que os animais conquistassem os ambientes frios. Já a desvantagem é essa necessidade constante de alimentos para poder ter essa produção metabólica, essa produção de calor. Falando agora dos animais hibernadores. Os animais hibernadores, durante o inverno, vão apresentar um período de torpor que pode durar semanas ou até mesmo meses. E o que é esse período de torpor? Esse período de torpor vai ser um estado de inconsciência que vai se instalar em alguns animais quando esses estão submetidos a secas prolongadas. E isso acontece na hibernação ou na estivação. E o que seria a estivação? Bom, a estivação vai ser a diminuição, a queda, a baixa do metabolismo e vai ocorrer quando os animais estão submetidos a condições de calor ao extremo, de calor em excesso.
tudo bem? A gente vê exemplos de animais hibernadores, principalmente em desenhos animados, que eles dormem durante um período de inverno. Mudanças fisiológicas que ocorrem na hibernação, a gente pode citar a queda no metabolismo, a queda na temperatura corpórea a níveis próximos à temperatura ambiente, tudo bem? E, claro, o fluxo sanguíneo reduzido. Então, como eu disse, eles vão ficar dormindo, né, como um período de inconsciência durante o inverno. Então, esses animais vão acumular bastante reserva energética antes dessa hibernação, tá bom? E vai existir também um mecanismo protetor contra o resfriamento profundo durante esse sono de inverno. E vale ressaltar que caso a temperatura corpórea desse animal ele caia em níveis próximos ao congelamento, o animal ele simplesmente acorda, reaquece e volta realmente ao sono do inverno, tá bom? Vale lembrar também que nesse processo de geração de energia dos hibernadores, quem está envolvido são a gordura e as catecolaminas. Bom, eu já havia citado sobre os animais ectotérmicos e explicado como que esses animais fazem a sua termorregulação. Agora eu vou falar um pouco mais sobre a termorregulação em répteis, tá bom? E nós vamos começar falando sobre os jacarés. Como ocorre, né, a termorregulação dos jacarés? Esses animais, pelo período da manhã, eles preferem ficar fora da água e aproveitar o sol com o intuito de aumentar a temperatura corporal e, obviamente, absorver mais calor. Entretanto, durante o período da tarde, já é o contrário, porque esses animais eles não ficam fora da água, tá bom? E por que isso acontece? Porque a temperatura do ambiente é maior. Então, o animal, quando está dentro da água, ele não fica exposto ao estresse térmico e, consequentemente, não vai provocar o mal-estar desse animal. Outros animais que eu vou falar são as cobras, tá? A gente sabe que a temperatura ambiente é um fator importantíssimo para os ectotérmicos e como as cobras elas vão possuir um corpo alongado, a área de superfície ela é bastante grande em relação à massa corporal. Então, elas podem ter vantagens nas fontes externas de calor. Por esse mesmo motivo de possuir um corpo alongado, né? As cobras elas podem ganhar, como também podem perder rapidamente calor em condições extremas. Então, em temperaturas muito baixas para a termorregulação, as cobras procuram abrigo e vão se manter com temperaturas corporais baixas até que as condições climáticas melhorem. Tudo bem? Muitas espécies de animais mamíferos, né, por exemplo, eles morreriam se a temperatura corporal ela caísse tanto quanto as temperaturas experimentadas por cobras. Dito isso, algumas estratégias para manter a temperatura do corpo foram desenvolvidas ao longo do tempo pelas cobras, como, por exemplo, enrolar o corpo para reduzir a perda de calor ou até mesmo usar a circulação sanguínea, né, para concentrar a energia disponível e assim aquecer os órgãos vitais específicos, o que permite que elas mantenham um calor que advém de fontes externas. Algumas espécies de cobras, como por exemplo as pitões, elas podem aumentar a temperatura do seu corpo por contrações musculares, né? Olha que legal. Só que geralmente elas fazem isso para incubar os seus ovos, tá bom? E vale ressaltar que da mesma forma que os próximos animais que eu vou falar, que são os lagartos, as cobras elas são excelentes termorreguladores. A termorregulação agora em lagartos. Como eu já havia falado, os animais ectotérmicos controlam a variação da temperatura por métodos comportamentais. E a gente consegue visualizar isso aqui na termorregulação de lagartos, tá? Ela é adquirida por diferentes tipos de comportamentos. Quais são? O controle do período de atividade, o deslocamento desses lagartos entre os locais mais frescos e mais quentes. Eles alteram, tá? Tanto diminuindo quanto aumentando o grau de achatamento do seu corpo contra o subsolo, contra o substrato, tá? E também tem uma mudança de postura de modo
a alterar a superfície do corpo exposta a essa fonte de calor. Ou seja, eles vão alternar entre momentos de incidência de raios solares do lado esquerdo e do lado direito, tá? E como que os lagartos eles obtêm esse calor? Bom, a herpetologia ela vai ser um ramo da zoologia que vai estudar sobre répteis, tá? E vai classificar os lagartos como heliotérmicos e tigmotérmicos. Vou falar rapidamente disso. Os heliotérmicos eles vão ser lagartos que vão ficar expostos diretamente no sol, tá bom? E já os tigmotermos, eles são espécies de lagartos que se aproveitam do calor acumulado, desse calor acumulado em algum substrato que já está aquecido. Então, a gente pode citar como lagartos heliotérmicos a ameiva, que vai ter o nome popular de calango verde, e podemos citar como exemplo de tigmotérmicos o Gonatodes humeralis, que é o nome popular de lagartixa amazônia, tá? Os lagartos eles ainda vão poder ser classificados como reguladores ativos ou reguladores passivos, tá? Os reguladores ativos, eles vão fazer movimentos, vão fazer, comportamentos para a sua termorregulação corporal. Significa que eles vão diminuir o grau de achatamento contra o substrato ou vão mudar a sua postura de esquerda para a direita, tá bom? Enquanto que os passivos, eles vão permitir que a sua temperatura corpórea, ela acompanhe a temperatura externa. Ou seja, a temperatura corporal do lagarto, desse animal, ele reflete a temperatura do ambiente. Então, esses lagartos, eles tendem a possuir uma maior variação na sua temperatura corpórea em escala sazonal. Por exemplo, se o ambiente estiver em 30 graus Celsius, a temperatura do lagarto, ele também vai estar em 30 graus Celsius, tudo bem? A termorregulação, ela está relacionada com a predação desses animais. E por que eu falo isso? Porque quando um lagarto desloca-se no ambiente em busca de locais apropriados, ele está mais exposto a predadores. Você concorda? Então, quanto mais o animal se movimenta no ambiente, maior é a probabilidade de atrair a atenção de um predador. Além disso, a distância de fuga dos lagartos ela é inversamente relacionada com a temperatura corpórea. O que isso significa? Que quando essa temperatura ela está baixa, os lagartos têm maiores distâncias do seu predador. Entretanto, quando a temperatura ela começa a aumentar, eles permitem a aproximação dele. E isso acontece porque quando os lagartos possuem uma baixa temperatura corpórea, são mais suscetíveis a serem capturados. Logo, a proporção que a temperatura corpórea ela aumenta, como uma consequência dessa termorregulação, a distância que o lagarto permite a aproximação desse predador, ele vai diminuir, tá? Então, no momento que o lagarto ele atinge temperaturas corpóreas mais elevadas, mais altas e mais apropriadas para realizar para realizar mais devido às suas funções fisiológicas, né? A sua capacidade de responder rapidamente a um ataque, ele é super aumentada, tá bom? A termorregulação e o bem-estar animal. Bom, os lagartos, eles vão utilizar as estradas para poder fazer essa termorregulação. E na estrada, a incidência solar ela é direta no período da manhã, né? O que vai deixar o solo quente desde as primeiras horas do dia. Os lagartos, então, eles vão começar a sua atividade pela manhã. Vão absorver o calor por exposição solar e também por convecção. Já no período da tarde, o solo ele vai estar muito quente, vocês concordam? Então, esses animais eles não vão utilizar o substrato, eles não vão utilizar a superfície, porque isso vai fazer mal para um animal, né? Isso pode até causar um estresse térmico. Apenas com o passar do dia, que a gente fala que o solo esfriou, que os lagartos voltam a usá-lo. Isso nós chamamos de bem-estar animal. Vale ressaltar também que os indivíduos que têm um tamanho corporal maior, os lagartos que têm um tamanho corporal maior, exigem uma exposição prolongada a fontes de calor, enquanto para indivíduos menores, a exposição ao sol
por curto tempo, ela já é suficiente para suprir as demandas do corpo do animal. Existem mecanismos fisiológicos para a manutenção e o controle da temperatura corporal, tá bom? O controle dos mecanismos de temperatura vai ocorrer pelo hipotálamo. Nós temos um ambiente quente e um ambiente frio. Quando o hipotálamo ele detecta aumento da temperatura, ou seja, no ambiente quente, aciona mecanismo de controle através de fenômenos termolíticos, como condução, radiação, convecção, evaporação, vasodilatação e relaxamento dos músculos piloeretores. Já quando o hipotálamo detecta redução da temperatura em ambiente frio, aciona mecanismos de controle por meio de fenômenos termogênicos, como contração muscular, em que o músculo esquelético contribui para a produção de calor, vasoconstricção, piloereção e também calafrio, que é quando o organismo aumenta a produção de calor a partir do aumento do metabolismo muscular, o que promove esses tremores. A iguana, também chamada de iguana verde, é a única espécie da família Iguanidae que é encontrada no Brasil. Além disso, é muito comercializada como animal de estimação, sendo que, para a legalização, é necessário fazer um requerimento no IBAMA, como criador amadorista, encontrar um criadouro regularizado e desembolsar o valor de R$ 1.500. Além disso, a venda é proibida apenas no estado de São Paulo. Essa espécie é arborícola, o que quer dizer que ela vive majoritariamente em árvores, tem hábitos diurnos e é majoritariamente herbívora. Os adultos podem medir 180 centímetros de comprimento e pesar 9 quilos. Ademais, apresentam uma crista que acompanha o dorso e cauda, uma prega de pele bastante desenvolvida na região gular, que é uma bolsa de pele inflável presente na região cervical, e uma grande escama arredondada abaixo do tímpano. No Brasil, a iguana está presente na Amazônia, próximo a matas ciliares, nos cerrados e caatingas, podendo também ser encontrada na Mata Atlântica em Pernambuco. Por causa da ampla distribuição geográfica, eles não têm especialização alimentar, mas a eficiência digestiva é muito elevada em altas temperaturas corporais. A digestibilidade dos componentes de parede celular, celulose, hemicelulose, lignina e cutina, é por volta de 55% em jovens. A maturidade sexual ocorre a partir dos 2 anos de idade, tendo o ciclo reprodutivo dependente das estações chuvosa e seca, porque a intenção é que os ovos eclodam no início da estação chuvosa, quando as folhas são mais novas e de fase de gestão. A quantidade média de ovos depositados pelas fêmeas são 35, e eles levam de 10 a 15 semanas para serem chocados, com poucos chegando à vida adulta por causa da predação. Os jovens são predados por jacarés e peixes quando se afastam do ninho pela água. Então, nós podemos dizer que são pouquíssimos os agentes que desempenham tanta influência sobre a fisiologia dos animais como a temperatura, porque ela afeta as taxas com que as reações químicas ocorrem. Dessa forma, a regulação é essencial dela. Podemos usar como exemplo a necessidade dos raios UV para metabolizar o cálcio e a vitamina D nas iguanas. Sobre a termorregulação e a alimentação delas, a gente pode falar um pouquinho sobre a situação de jejum, que elas apresentam baixa temperatura corporal, por se tratar de uma hipotermia voluntária. A hipotermia voluntária, além de economizar energia por ser vantajosa para os que não conseguiram obter energia, tiveram alimentação escassa ou por outro motivo, assim como as temperaturas corporais noturnas mais elevadas podem ser vantajosas para os animais que se alimentaram recentemente, evitando a deteriorização dos alimentos e promovendo a digestão do mesmo. Portanto, animais alimentados tendem a passar a noite em locais mais frios. A alteração no débito cardíaco e no fluxo de sangue
periféricos são ajustes fisiológicos que permitem que o animal se aqueça mais rápido ou se resfrie lentamente. Durante o aquecimento, ocorre um aumento na frequência cardíaca e vasodilatação periférica dos vasos sanguíneos, aumentando a condução térmica entre o ambiente e o animal, fazendo com que o animal aqueça mais. No resfriamento, a diminuição da frequência cardíaca e vasoconstrição periférica dos vasos sanguíneos diminui a condução térmica entre o ambiente e o animal, permitindo que o calor fique retido nos órgãos internos e proporcione um resfriamento mais lento. Quanto mais o animal consegue manter sua temperatura corporal acima de 30 graus, maior será a eficácia da absorção de energia por influenciar positivamente o movimento peristáltico do trato intestinal e o consumo de alimento. Assim, o regime de temperaturas mais elevadas pode favorecer a ação dos fermentadores intestinais e a ação de enzimas digestivas, à medida que o baixo tempo de passagem permite que o alimento seja evacuado rapidamente, liberando espaço intestinal para o consumo de mais alimento. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o peixe-boi da Amazônia. O peixe-boi da Amazônia, ele é um animal endêmico da bacia amazônica e é o único sireno que habita apenas água doce. Ele é o menor membro da família Triquequidae e hoje em dia está em risco de extinção, sendo considerado uma espécie vulnerável. O peixe-boi é um animal muito sensível e sente muitos efeitos da variação de temperatura e pH, por exemplo, e tem um metabolismo lento, o que faz com que todas as reações fisiológicas acompanhem esse ritmo. Como, por exemplo, o alimento dele, que é composto por plantas aquáticas e semiaquáticas, demora de 5 a 7 dias para completar o trajeto pelo trato gastrointestinal. Esse baixo metabolismo celular dos peixes-boi tem influência também na sua reprodução e no seu ciclo reprodutivo, tendo em vista que a idade da fêmea, ao atingir a maturidade, ainda não é totalmente conhecida, mas de acordo com os relatos da literatura, varia de 6 a 10 anos. É considerado alto, visto que o animal fica receptivo em um intervalo de 1 a 2 anos e apresenta ciclo estral de somente 20 a 27 dias. Os peixes-boi são seres uníparos, ou seja, dão à luz somente um animal por vez. A duração da gestação é de aproximadamente 1 ano e o período de amamentação pode chegar até aos 24 meses, 2 anos, né? Alguns autores sugerem que os peixes-boi são poliéstricos poliovulares, uma vez que há a formação de múltiplos corpos lúteos durante a gestação e o ciclo estral. Esses corpos lúteos são acumulados e quando atingem os níveis mínimos de progesterona para uma gestação, aí é que o animal ovula. Tendo em vista as condições ambientais em que os peixes-boi se encontram e as épocas de reprodução, nota-se uma sazonalidade reprodutiva, que é um mecanismo adaptativo que faz com que as fases de maior demanda energética para a fêmea, que é da gestação até o desmame, coincidam com as épocas de maior oferta nutricional e de melhores condições para o filhote. A sazonalidade reprodutiva altera vários fatores fisiológicos do animal, como, por exemplo, a frequência de ovulação, onde ocorre um intervalo maior entre as ovulações, altera também a espermatogênese, na diminuição da produção de esperma, altera a taxa de fertilização, onde a variação na qualidade dos gametas, altera a secreção hormonal
da espécie, reduzindo a síntese de hormônios esteroidais, altera também o comportamento sexual desses animais e a atividade gonadal, uma vez que há aquiescência reprodutiva nas épocas não reprodutivas. Esse processo de sazonalidade é controlado principalmente pelas condições ambientais. E na maioria das espécies, ele é influenciado principalmente pelo fotoperíodo, que é a duração do dia, né? Esse ciclo claro-escuro regula a secreção circadiana da melatonina pela glândula pineal, que é a glândula que controla, inibindo ou estimulando a atividade do eixo hipotálamo, hipófise e gonadal. Mas, além do fotoperíodo, outros fatores ambientais também influenciam na sazonalidade reprodutiva dos peixes-bois e das outras espécies também, como a variação das épocas de cheia, a temperatura da água, a variabilidade na disponibilidade do alimento e na qualidade também desse alimento, né, qualidade nutricional, e a pressão predatória e competitiva entre as espécies. No caso específico dos peixes-bois da Amazônia, os principais fatores que alteram e regulam o seu ciclo reprodutivo são as variações anuais no regime de chuvas e no nível dos rios e a disponibilidade das macrófitas, que representam grande parte e maioria da parte da dieta dos peixes-boi. Devido à proximidade da Amazônia com a linha do Equador, há pouca variação no fotoperíodo. Não quer dizer que ele não tem influência sobre a reprodução, mas a influência nesse caso é menor do que esses outros fatores citados. Os machos preferem manter a espermatogênese ativa durante a maior parte da vida, mesmo com uma menor produção espermática, para estarem prontos antecipadamente à época reprodutiva das fêmeas. Já as fêmeas não ficam ovulando sempre, pois na época gestacional possuem uma demanda muito alta de nutrientes, fazendo com que muitas vezes esse controle reprodutivo se dê pela nutrição, como eu falei no caso, né, a disponibilidade das macrófitas, pois a fêmea deve ter alimento em quantidade e qualidade para conseguir suprir toda a sua demanda energética para todos os processos fisiológicos da gravidez e do filhote, assim tentando garantir a sobrevivência da prole, né, que é o objetivo principal da espécie. Uma deficiência nutricional é bastante prejudicial para a reprodução dos peixes-boi, pois pode ocorrer a diminuição na produção de hormônios esteroides gonadais e gonadotróficos essenciais para uma reprodução de sucesso, né? O impedimento da maturação folicular, pode ocorrer também um desbalanço no ciclo estral do animal, a inibição do pico de LH pré-ovulatório e a diminuição da capacidade espermática e dos diâmetros dos túbulos seminíferos, né, prejudicando assim a qualidade do esperma também, a quantidade, diminuindo a chance de dar certo essa reprodução, né? Além de diminuir também a receptividade sexual, que é vital para o sucesso da reprodução. O boto cor-de-rosa, ele chama muita atenção devido à sua cor, que é mais viva, mais rosa, tem um rosa mais forte nos machos do que na fêmea, e por ser um animal bem diferente da maioria e lembrar muito os golfinhos, inclusive são de famílias, mas são de famílias parecidas, mas vamos falar sobre isso um pouco mais lá na frente. Os botos, eles costumam viver em diversas bacias, principalmente do rio Amazonas, do rio Solimões e do rio Araguaia. E acontece de viver em diversos países da América do Sul, não só no Brasil. Costumam espalhar-se muito em bacias e são predominantemente de água doce, não suportam água salgada por diversos motivos, por exemplo, a sua pele, etc. Enfim, falando um pouco sobre a classificação dos botos, que a gente já tinha citado anteriormente, que são parentes dos golfinhos marítimos, golfinhos do mar, eles são da família dos cetáceos, que são as famílias dos golfinhos de água.
os golfinhos fluviais, ali da família Inidia, do gênero Inia, espécie geoffrensis. E daí que vem o seu nome científico, Inia geoffrensis. Em homenagem a um autor que muito tempo atrás foi o primeiro a falar um pouco mais sobre esses animais e das maneiras que vivem. Enfim, foi um pesquisador, um dos primeiros pesquisadores sobre o animal. Falando um pouco agora sobre sua alimentação e de como o boto se comporta na natureza, o boto ele tem esse bico, ele tem essa dentição muito diferente e lhe permite ter a facilidade para comer certos alimentos, porém dificuldade para outros. É um animal carnívoro, costuma se alimentar muito de peixes, de cerca de até 80, 90 centímetros, nada muito grande. Os botos crescem, eles crescem bastante, mas em sua grande maioria não chegam a tamanhos tão exorbitantes, mas ficam grandes. Porém, a sua alimentação é simples, comem muitos peixes. Na época das secas costumam comer os caranguejos, algumas tartarugas. Por ter essa dentição em forma de bico e seus dentes, sua musculatura envolvida na parte da boca, ela é muito forte, ela é muito rígida, o que lhe permite quebrar cascos, que é por isso que ele come os caranguejos e as tartarugas. E tem muita facilidade nessas situações, devido a todos os músculos, todos os dentes envolvidos nessa parte alimentícia dos bois, entende? Agora, falando sobre a parte principal do assunto, a gente vai falar um pouco sobre a respiração dos botos. Acontece de haver muitos poucos estudos sobre essa situação, por ser muitas vezes comparada à fisiologia e à anatomia de um golfinho marítimo. Porém, são situações diferentes. O boto tem muitas especificações, então a falta desses estudos sobre o animal acontece de maneira que não deveria ocorrer, sabe? Muitas dessas especificações são importantes e levam a estudos sobre casos, estudo da matéria de um jeito diferente. Por ser um animal silvestre, o estudo dele é bem interessante. Esse estudo foi um estudo de caso sobre a respiração do boto. Foi um estudo bem difícil de achar, mas que foi sobre uma faculdade em Santa Maria. A primeira coisa que a gente pode falar sobre a respiração do boto, para nos situarmos, é que a respiração do boto não é branquial. É um animal de águas fluviais, porém sua respiração não é branquial, ele tem respiração pulmonar. Sua respiração pulmonar faz com que ele tenha que sair da água quase o tempo todo para fazer essa troca gasosa, de entrar oxigênio e sair CO2, que é o famoso esguicho, que nós vemos muito em filmes e séries, que é quando o boto coloca, ou o golfinho coloca a parte de trás, uma parte da costa, uma parte de cima do seu corpo para fora da água, para realizar esse esguicho. O esguicho nada mais é do que a solta do CO2, que por haver água ali perto das redondezas, sai bastante água do animal. Acontece bem, essa situação é bem famosa, por exemplo, nas baleias, que soltam aquele grande esguicho, né? Acontece bastante. Falando um pouco mais focando mais na respiração,
A gente pode falar que a respiração do boto é um conjunto de especializações, porque por ser diferente, tudo é muito metódico, entende? Tudo começa no seu buraco de respirar, que pode ser considerado uma narina, pode ser chamada de narina, espiráculo. Depois vai para as traqueias, pulmão e faz o movimento de entrada e saída, correto? Dos gases. Nos pulmões tem os brônquios, os bronquíolos para fazer essa troca gasosa e levar, fazer essa troca com o sangue e deixar o animal fazer essa troca gasosa tranquila. Falando um pouco sobre o pulmão dos botos, como a gente consegue ver aí no slide, o pulmão do boto ele é muito resistente. Resistência primeiramente por ser um pulmão e ele precisava ter essa capacidade de elasticidade para encher de oxigênio e ficar seco de oxigênio o tempo todo, ficar nessa troca gasosa o tempo todo, e uma resistência maior devido à pressão que o boto vive. Como a gente já tinha falado anteriormente, o boto ele é um animal de águas rasas. E suas questões sobre evolução, falando um pouco sobre evolução, sobre as questões evolutivas, por ser um animal de água rasa, o seu pulmão ele tem uma resistência, só que não precisa ser uma resistência tão desenvolvida assim como a traqueia, porque a pressão na qual ele vive é alta, porém não tão alta. Se fosse um animal que gostasse de águas mais profundas, seu pulmão e a sua traqueia teriam que ser muito mais desenvolvidos. Por essa questão da respiração dos cetáceos ser pulmonar, crê-se que os seus pulmões e suas traqueias não evoluíram para ele viver em águas mais profundas devido a essa situação de o tempo todo ter que voltar para a superfície para fazer essa troca gasosa. Agora a gente vai falar sobre o parauacu, cujo nome científico é Phythecia irrorata. O parauacu ele não é endêmico no Brasil, ele também ocorre no Peru e na Bolívia. Mas no Brasil ele está presente nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Mato Grosso, onde ele é residente e nativo. Possui uma distribuição ampla no sudoeste da Amazônia brasileira, ocorrendo ao sul dos rios Solimões e Amazonas, ao oeste dos rios Tapajós e da Jurema, a leste do rio Juruá e ao norte do rio Guaporé. Ele também é conhecido como acari, macaco cabeludo, macaco velho, macaco voador, parauacu branco e até sagui. Os parauacus, eles ocupam uma variedade de habitats florestais. São as florestas de altitude e de planície, primárias e secundárias, florestas sazonalmente inundáveis e áreas degradadas. Ocorre também em fragmentos florestais, sendo, portanto, tolerantes a algumas perturbações no ambiente. Eles são primatas de médio porte e se alimentam de sementes, frutas, folhas, insetos e flores. O que facilita esse acesso a essas plantas é a capacidade de subir e descer por troncos e de saltar de um tronco para o outro. Eles normalmente são de grupos pequenos, formados por um casal adulto e a sua prole. Falando um pouco sobre agora a ecologia alimentar dos parauacus, nós vamos tratar de 3 itens que são habitat, digestão e alimento, que juntos eles trabalham para manter a homeostase, começando pelo forrageio ótimo. O que é isso? É maximizar a sua aptidão através do alimento, ou seja, através de um determinado alimento, em um determinado momento do dia, ele vai se alimentar para poder fazer uma melhor digestão ou uma melhor atividade que tem que acontecer em seguida. E nisso, apesar das muitas variações do que ele pode se alimentar, há uma concordância de que os frutos são mais ingeridos do que as folhas, principalmente no início do período de atividades. Isso é explicado pela rápida digestão dos frutos e comer frutos logo pela manhã restaura o déficit de energia acumulado ao longo do período de inatividade.
Já comer folhas logo antes de descansar evita os custos do deslocamento com o estômago cheio e mantém esse sistema digestivo ativo durante o descanso. Comparado aos outros primatas, as atividades do parauacu terminam cedo e o seu período de atividade também ele é bem curtinho. Mas as distâncias percorridas são coerentes com esse seu hábito alimentar e o tamanho do grupo. A maior velocidade de deslocamento está na estação chuvosa, relacionada à exploração das plantas maiores e mais dispersas. Os parauacus, como os outros frugívoros, na estação de seca, que é a escassez de frutos, têm um baixo custo, ou seja, eles andam menos, e têm um baixo retorno, que é uma ampliação do uso de folhas com itens menos nutritivos, expandindo mais a sua dieta. Já na estação chuvosa, que é a época de abundância de frutos, eles têm uma estratégia de alto custo, que é andar mais e bem mais rápido, e um alto retorno, que é comer frutos, que são itens mais energéticos. De uma forma geral, a ecologia alimentar dos parauacus é coerente com a observada em outros primatas frugívoros e mostra uma tática oportunista, que é essa tática do forrageio. Eles usam as plantas menores e de valor menor na época da escassez de fruto. Os parauacus também eles expandem essa dieta usando mais folhas na estação da seca. Então, com tudo isso, a gente pode perceber que, de acordo com o clima, sendo ele na parte de chuva, na parte da estação da seca, o momento do dia, se eles vão andar mais ou menos, eles conseguem controlar a sua homeostase através da alimentação e da digestão, fazendo a homeostase e a homeostase cinética. Muito obrigada para você que ficou até o final. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante e principalmente se interessado nessa parte de animais silvestres. E um agradecimento especial ao Lucian Veras, que deu a disponibilidade de vários trabalhos, vídeos e fotos, principalmente do parauacu. Muito obrigada!